Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Quando o assunto é sexualidade feminina, geralmente a conversa vem cercada de tabus. É que até pouco tempo atrás, por razões culturais, o sexo era visto como algo ligado apenas à reprodução, principalmente no que diz respeito às mulheres, para as quais o prazer era considerado pecado. A medicina evoluiu e sabe-se hoje que o sexo também está ligado à saúde do ser humano e precisa ser tratado com atenção, como qualquer outro tipo de cuidado preventivo que precisamos ter com o nosso corpo. E para isso, o autoconhecimento é muito importante. Existem inúmeras diferenças entre a sexualidade masculina e a sexualidade feminina. E este é o tema de hoje. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a nossa entrevista, para tornar essa conversa ainda mais inclusiva, vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada e neste momento apareço no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, estou loira, uso um vestido preto e um colete vermelho. A convidada do Toda Mulher é a ginecologista, pós-graduada em sexualidade humana, Ediane Brito. Seja muito bem-vinda, Ediane, ao Toda Mulher. Obrigada. Eu sou uma pessoa de cor parda, mais ou menos 1,60 m, 60 kg. Estou vestindo um macacão preto com um blazer verde bandeira por cima e o cabelo curto preto também. E a gente está falando de sexualidade feminina e não tem como não puxar um pouquinho da história, não é? Para lembrar ou para mostrar para todas as mulheres que essa luta pelo direito ao corpo, ao prazer, é muito antiga. Porque, inclusive, as mulheres eram proibidas, não é? De tratar desse tema. Tudo era um tabu, principalmente no que diz respeito ao sexo. É uma conquista também muito recente, não é, Ediane? Exatamente. Você bem colocou. Historicamente, o sexo é uma atividade para homens. Isso foi incutido na nossa cabeça, na cabeça da sociedade como um todo. Então, por 4 séculos seguidos, as mulheres foram queimadas em fogueiras. Todas as vezes que elas manifestavam algo diferente desse padrão que colocaram para a gente, né? Da gente não desejar, do sexo ser prazeroso apenas para o homem, da gente estar ali para a procriação apenas. E somente anos 60, mais ou menos, com o advento das pílulas contraceptivas, é que essas mulheres tiveram um pouquinho mais de liberdade para poder pensar e falar um pouco sobre isso, né? E aí você vê, nós estamos numa TV falando sobre esse assunto, que até bem pouco tempo atrás isso não seria possível. Mas esse tabu ainda é muito forte, não é? Muito. A gente estava falando sobre o comportamento, principalmente entre as próprias mulheres. Algumas têm medo de falar sobre esse tema, por medo de ser taxadas. Ainda é algo que precisa ser falado, ser ensinado, ser debatido. Apesar de que isso começou, esse debate mais aberto lá na década de 1960, que você falou, mas a gente ainda tem muito caminho, né, pela frente. Muito. A Organização Mundial da Saúde considera a sexualidade, o sexo, como uma necessidade básica de todo ser humano, não é só dos homens, né? Então, por mais que a gente tenha liberdade para falar sobre isso, a nossa educação, ela continua sendo uma educação repressora. Sim. O modo da gente sentar, da gente se vestir, a forma como nós somos educadas. Então, se numa família tem um casal de filhos, eles estão na adolescência, é costume a família empurrar o garoto para um ato sexual sem sequer orientá-lo e fazer o contrário com a menina. Então, as informações sobre sexualidade para a menina é sempre naquela pegada da doença, da dor, do pecado. Então, quer dizer, é sempre alguma coisa muito negativa. E por mais que a gente estude, por mais que a gente veja que não é bem assim, dentro de nós já foi incutido esse pensamento. E a própria sociedade, ela reforça esse tipo de pensamento ainda. Então, na mesma família se joga o garoto para o ato sexual, aceita a namorada do garoto para dormir em casa, e tudo bem, e se orgulham disso. E ainda dizem, né? Olha, você pode namorar,
mas não se prenda a ninguém, curta a sua vida. O que você está falando para o seu filho? É uma sociedade muito machista, isso tem a ver com esse machismo. E aí eu queria que você falasse qual que é o que traz, o que é ruim, por que é tão ruim não falar sobre sexo? Por exemplo, existe um movimento que condena, por exemplo, a educação sexual nas escolas. Não é? A gente compreende que ela é necessária, claro, respeitando cada etapa da vida da criança, a idade de cada criança, mas ela é necessária inclusive para a autoproteção. Esse é o ponto. É? E aí, quando você evita de falar sobre o assunto em casa ou na escola, em qualquer lugar, você está colocando aquela mulher em vulnerável, risco. Né? Vulnerável. Exatamente. Então, quando me perguntam também, né? Mas, doutora, e quando é que a gente realmente precisaria falar sobre sexualidade, sexo com os nossos filhos? É na infância. Porque é na infância que a maioria das meninas são molestadas, né? Pelo pai, pelo avô, pelo vizinho, pelo padrinho. Eu também faço parte de um trabalho, de um projeto que eu atendo as pacientes vítimas de abuso sexual. E as crianças, as meninas, elas são, nossa, é uma quantidade imensa. Se nós juntarmos 10 mulheres aqui, e se a gente fizer essa pergunta para elas, se elas tiverem a vontade para responder, com certeza elas vão se lembrar de um episódio na vida delas que elas se sentiram vulneráveis por uma questão sexual. Uma passada, né, de mão em algum lugar que não deveria, um beijo escondido não sei onde. Então, quer dizer, as mulheres são, de fato, as maiores vítimas desses abusadores e, infelizmente, os abusadores estão dentro de casa, em sua maioria das vezes. Esse é um dos principais malefícios, né, esse hábito de não conversar sobre essa questão que é tão, nossa, tão natural. Do ser humano. Tão do ser humano. Você tem pós-graduação em sexualidade humana, então você é especialista, tem, né, essa fala, você pode dizer, o sexo é do ser humano, ele está na vida desde que a gente nasce e ele precisa ser tratado como algo que é normal, que é natural, sem pecado. Exatamente, sem pecado, com liberdade. Aí quando a pessoa fala liberdade, já confunde com libertinagem. Não é sobre isso que a gente está falando. É a liberdade de dizer, hoje eu não quero. Hoje tudo bem. É mais fácil para a mulher, né, saber dizer ou não quando ela se autoconhece. E aí eu queria que você falasse também sobre os benefícios. Quais são os benefícios da gente saber, né, tratar o sexo como algo natural? Sim, eu queria voltar ainda àquela questão que você falou da gente conversar com as crianças e com os adolescentes sobre a sexualidade. Porque quando a gente não tinha, por exemplo, a inteligência artificial, a gente poderia, ou essa globalização toda, a gente poderia se dar o luxo de nem tocar no assunto. Mas hoje você deixa o seu filho dormir dentro de casa, no quarto dele, e ele está exposto para o mundo, inclusive praticando um sexo virtual, mandando fotos e tudo mais, nudes, né? Então, assim, tem muitas crianças que acabam se deprimindo, que cometem suicídio, crianças não, adolescentes cometem suicídio, têm suas vidas transformadas por conta disso. Porque pai e mãe não assumem a responsabilidade de falar sobre sexualidade com seus filhos, esse comportamento continua até hoje. E escola não pode, ninguém pode falar. Só que aí o abusador, ele vai chegar, porque ele está próximo. Então, acho que a gente precisa se conscientizar disso, que a gente precisa assumir a responsabilidade de pai, de mãe, de cuidador, tá? Sem medo de críticas, né? Você tem que ter um entendimento, você está protegendo o seu filho, né? E no seu caso, mulher, você também está se protegendo. Né? Exatamente. Trabalhando a questão do equilíbrio, da noção de segurança, de você saber a hora de dizer não, a hora de, né, de se afastar e até de denunciar em casos de pessoas que se excedem, né, que querem cometer o abuso. Quando aquela brincadeira ela passou do ponto, ela parece ser uma brincadeira, né? Mas não é. Então a gente precisa ter essa consciência e de ensinar, porque não querem que fale na escola e eu acho mesmo que esse é um assunto da família. Mas se a família não fala, gente, quem vai falar? Né? Então, eu acho que devia estar em todos os espaços, porque a sexualidade faz parte, é um eixo central do humano, do ser humano, até o final da vida. E é interessante a gente falar que quando a mulher, que a gente até já comentou um pouquinho, quando ela tem mais conhecimento a respeito, né? Ela guarda para si por medo de ser taxada, porque você falou no ponto aí da libertinagem, e as pessoas confundem mesmo. Acham que falar de sexo é falar de coisas, né, que são proibidas.
e que a pessoa que está ali falando sobre isso, se for uma mulher, ela está, às vezes, até se oferecendo, quando na verdade não é. Ela tem o direito de falar sobre isso, né? E é bom compartilhar esse conhecimento. Sim. Você sabe que mais de 50%, mais ou menos em torno de 50% das mulheres no mundo, elas vão apresentar uma dificuldade ou mesmo uma disfunção sexual ao longo de sua vida. Por conta disso, esse aprendizado equivocado. Na verdade, as pessoas são desonestas com a gente, né? Nesse ensinar essas questões todas. Quer dizer, o seu papel é secundário, você tem que servir ao outro sempre, e aí a gente dimensiona isso de um jeito muito maior, porque a gente cuida de todo mundo e esquece da gente. E aí parece um ser assexual. Então, numa roda de conversa entre mulheres, hoje em dia já se fala uma coisa ou outra, mas via de regra, não. Porque se eu estou num grupo, e aí eu falo, uma mulher fala, olha, eu tive uma experiência, eu tive 3 orgasmos nessa noite, nossa, tá ótimo para mim, foi maravilhoso. O que vão pensar de mim se eu falar nesse grupo? O né? que as outras vão começar a espalhar, as mulheres vão falar de Porque mim. a gente ainda tem que lidar com a questão da competitividade. Pois a mulher está é. ali no grupo, mas sempre com aquele dedo tentando apontar. E é algo que precisa mudar. Já que a mulher está ali, nesse momento a gente está vivendo a era do feminismo, né? A gente tem que mudar esse comportamento. Mas você sabe que tem uma coisa como é que eu não tenho essa liberdade para fazer e você tem? Exato. Né? Então isso o moralismo ali. É. Então, tem essa questão e às vezes tem o contrário também. Está no grupo de adolescente que já iniciou aí sua vida sexual, a menina não iniciou ainda, ela tem vergonha de dizer que ela ainda não sabe o que é isso. Então ela mente, ela fala que ela já fez, para fazer parte ali da tribo. Ou seja, mais uma vez, as mulheres, nem com as próprias mulheres, se sentem de fato acolhidas para falar sobre isso. Elas não se sentem livres para falar sobre isso. Mas essas coisas têm que mudar, né? E já tem mudado um pouquinho, devagar. Eu costumo dizer, nós continuamos sendo queimadas nas fogueiras. Sim, com certeza. À medida que a gente escolhe sair de um relacionamento tóxico, abusivo, e a pessoa vai lá e mata. Exato. Né? Então, a gente tem que caminhar muito ainda mesmo. E a gente vê que isso está muito relacionado ao sexo também, não é? Essa coisa da posse, do desejo, da outra. Porque se uma mulher está bem consigo mesma, está bonita, está se sentindo bem, mas se ela tem um companheiro que é um companheiro que abusa, que é um companheiro tóxico, ele acaba tentando limitá-la, não é? E prender ele nesse conflito acaba acontecendo a violência, não é? Primeiramente, você não vai vestir essa roupa, você não vai usar esse batom, e se você não prestar atenção, a mulher tem que prestar atenção nisso. Infelizmente, é algo que a gente precisa fazer, de romper esse ciclo, pode acabar realmente nesse ponto que é o pior de todos, que é o feminicídio, e aí não tem mais volta. Mas a gente estava falando sobre o sexo, a gente falou assim, por que é ruim, né? Não falar sobre isso, não educar as crianças, não se entender o sexo como algo natural da vida humana. Mas por que é importante? O que traz de bom? O que falar sobre isso traz de benefício também para a nossa vida? Então, primeiro sair desse silêncio, né? Quebrar mesmo essa engrenagem aí que já foi construída desde o início dos tempos, né? Sempre foi assim, sempre segundo plano, e nenhum plano, na verdade. É um tabu, são mitos construídos ao longo do tempo. Então, primeiro, o benefício é que a gente precisa aprender a lidar com o nosso próprio corpo. Sim, ao se autoconhecer. A gente precisa saber o que acontece com a gente. Poucos são os lugares que você tem acesso a essa informação boa. Ah, mas tem internet, tem um monte de assunto, até um monte perigoso, às de vezes, informação, né? Que não é ética, que não é responsável, que às vezes deixa a pessoa muito mais angustiada. Então, é bem difícil porque as pessoas não têm acesso. Parece que tem, parece que as pessoas sabem o que fazer, mas elas não sabem. Então, a gente precisa construir esse lugar de fala, esses momentos, né? No atendimento, por exemplo, eu sou ginecologista. O que seria o médico que essa mulher procuraria para falar sobre essas questões? O ginecologista. Mas a nossa formação enquanto ginecologista, a minha, por exemplo, não teve nada de sexualidade. Agora a gente... Uma especialização que você buscou? Pois é. Aí eu fui fazer uma pós. Hoje, aqui no Maranhão, a Universidade Federal do Maranhão tem um ambulatório de sexualidade, que é o meu, né?
que a gente trabalha lá, enfim. E aí a gente tem essa abertura que trabalha, que atende todo esse público, né? Mulheres, pessoas trans também, mulheres que passaram por abuso sexual. Então, assim... A sexualidade não é só masculina e feminina, é muito mais ampla, né? A gente precisa compreender que há uma diversidade, que a gente precisa, inclusive, respeitar ela. E esse respeito começa com a gente, com o próprio corpo da gente. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, eu quero saber mais sobre esse acompanhamento que você faz, não é, no ambulatório, saber o que as mulheres estão pensando sobre esse tema e que benefícios, né, falar sobre o sexo traz para a vida da gente. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o tema é sexualidade feminina. A convidada é a ginecologista pós-graduada em sexualidade humana, Ediane Brito. Quando a paciente chega lá no consultório, qual que é a principal queixa? Qual é a principal questão que elas trazem para ti? É a diminuição do desejo sexual. É muito comum entre as mulheres, por vários motivos, e hoje em dia o que eu vejo é uma sobrecarga imensa que essas mulheres têm, de ter que cuidar de casa, do filho, do marido, do trabalho, e claro, gente, fisicamente a pessoa não vai aguentar. Está relacionada à saúde mental também, não é? Sim, porque se você não estiver bem, né, imagina, fisicamente você não está bem, aí vem a cobrança, ninguém te ajuda, a maioria dessas mulheres, elas são sozinhas, mesmo casadas, mesmo com os filhos adolescentes. Por quê? Porque não ensina as pessoas, os filhos, a cuidarem de si. Então, eles vão crescendo e o trabalho só acumula. Então, é um cansaço, sabe? Não tem... Eu sempre pergunto, o que você faz para relaxar? Como é que é o dia a dia de vocês? Vocês saem para passear, vocês namoram, como é que é? Não tem o lazer. Então, gente, acaba que mentalmente, né, você não aguenta também, né? Fica uma coisa bem, bem ruim mesmo. E a consequência disso, assim, de fato, assim, para a saúde mental, o que a mulher que não tem essa vida vivência, um pouco, né, mais saudável dentro de um relacionamento, até quando ela está só mesmo, é possível, não é, ter, né, uma vida sexual saudável, e qual que é a consequência disso, assim, para a saúde mental, por exemplo, que é um ponto que a gente precisa ficar atento sempre. Se a gente considerar, né, o que eu falei no início, que o sexo é uma necessidade básica, imagina você ficar aí um dia sem comer. Você sai de manhã, toma um cafezinho e vai comer só à noite. Como que o teu organismo fica? Você fica fraco, você fica nervoso, né? Geralmente você fica angustiado e tal. O sexo, ele também traz essas coisas todas. A falta dele na vida da maioria das pessoas. Porque tem gente que não gosta mesmo, tá? E isso não, o fato de alguém não gostar não quer dizer que ela tem uma disfunção. Poderá ter ou não, tá? Sim. Mas se você não é assexual e você abre mão de viver essa sexualidade, você pode sentir fisicamente isso e mentalmente também. Porque quando você tem uma experiência sexual, uma vivência ali, uma relação, você dispara muita coisa no teu corpo, né? Os neurotransmissores, a vascularização. Então você é inundado por vários neurotransmissores que te dão muita alegria, que te dão satisfação. Então, não passar por isso também deixa de te, sabe, de te alimentar de alguma forma, de fazer bem para você, de uma forma geral. E a gente acha que não, né? Não, mulher sobrevive sem sexo tranquilo. Briga pra caramba, ansiosa demais. Acostuma, eu já ouvi falar muito disso. A mulher acostuma a ficar sem sexo, diferente do homem. Por exemplo, a gente sobre aquela questão da diferença da sexualidade masculina com a feminina. Eu não faço porque eu acostumei a não ter sexo. É verdade, a mulher acostuma sem consequência? Olha, eu vou falar o que eu escuto das pacientes. A mulher, ela gosta de ser cortejada sempre. Ela pode ter 10 anos de relacionamento que ela quer que o cara pergunte para ela como foi o dia dela. Ela quer que ele chegue com alguma coisa que ela goste muito. Eu passei ali, tem um brigadeiro. Amor, eu sei que você está de dieta, mas eu não resisti, porque eu sei que você adora.
ela vai esquecer na hora o que ela de dieta, tudo. Por quê? Porque ele pensou nela. Isso é uma diferença entre homem e mulher. Ela precisa desse carinho, dessa atenção. E eu atendo casais, e às vezes vem o casal para mim e aí ele fala assim, doutora, mas flores e vinho todo dia? Não, não tem condição, eu já conquistei. Ela já sabe que eu amo. Pra quê? Né? Pra quê? Aí assim, as preliminares, elas não começam logo antes do relacionamento sexual. Começa depois. Ai, você está maravilhosa, foi ótimo e tal. E o dia todo. Porque quando chegar à noite ou no outro dia, a pessoa está totalmente estimulada, porque recebeu elogios. Mulher gosta de elogios. E não custa nada, gente. Não custa nada você elogiar a sua companheira, não é? Até porque a gente já tem uma vida tão pesada, né? Um dia a dia tão duro. E aí, se ela não recebe esse elogio, você está ali no relacionamento, que é um relacionamento morno e está numa vida muito parada. Fisicamente, que tipo de consequência pode trazer para ela? Se o estímulo não vem, aí também não tem a vontade, não se sente incentivada para isso. E aí, gente, você não tem essa descarga de adrenalina, de emoção, sabe? Não tem. E aí vai ficar retido de alguma forma, né? E as mulheres, assim, briga aqui, os meninos, os homens, eles vão para a roda de conversa, eles vão para o futebol. A resenha sempre acaba no sexo. Fala de sexo abertamente, tudo. As mulheres não. E às vezes elas não querem falar porque vai que a vizinha fica sabendo. De novo aquela história, né? Vai ficar sabendo que eu não estou bem com meu marido, vou ficar na minha e tal. Então, sabe, fica ruim mesmo. É bem solitário para a mulher, não é? A questão do desejo sexual também passa por uma situação que as pessoas não conhecem e que deveriam conhecer, que é o seguinte. O homem, quando ele deseja, ele passa 10, 15 anos casado com essa mulher, o desejo é igual. Ele chega, o corpo pede, deseja fisicamente e ele quer daquela forma. Mais uma diferença, viu, gente? Esquece que tem às vezes de, A mulher, com o passar do tempo, nas relações estáveis, ela passa a ter um desejo responsivo. Ou seja, ela deixa de ter aquele desejo do início, que é aquele desejo do corpo, que quer chegar lá e quer o toque e tudo mais, e passa a ter um desejo só quando o parceiro, a parceria, estimula algum ponto. E aí que vem a hora do agrado, né? Do pois docinho, das flores, do vinho. Exatamente. Então é muito importante a gente ter esse tipo de atenção com o nosso companheiro. E aí você estava me falando também sobre a necessidade de ter profissionais especializados. Sim. Porque diante desse cenário todo, a gente imagina que existe uma demanda reprimida. Bastante. A quantidade de mulheres que chegam até a buscar apoio a um profissional, um psiquiatra, começam a tomar um remédio, porque às vezes o que elas precisam ali é só de uma escuta e uma vida um pouco mais leve, não é, doutora? Exatamente. Mas a gente escolhe, né? A gente aprende que a gente tem que dar conta do mundo inteiro. E é lógico que em algum lugar isso aí, né, não vai dar ruim. Porque não, é humanamente impossível isso. Eu sempre falo, se a gente tivesse a oportunidade de trocar de lugar com o parceiro, um dia só, eu falo uma manhã, que seja, ele já ia compreender melhor tudo isso e dizer, meu Deus, como alguém vive desse jeito? Porque aí você fala da escolha, escolhi, não sei se eu escolhi, né? Mas eu aprendi que é assim, vai que eu me rebelo e não é o meu lugar, enfim. Então, é nuance, é muito delicado tudo isso, né? Que a gente tem que estar sempre de olho e ainda fingir que está tudo bem, porque as mulheres também fingem, né? Muito, para segurar o parceiro, para alimentar essa vaidade masculina, né? Que eu sou o cara e tal. Enfim, as mulheres mentem muito. E tem um segredo para a mulher conseguir, né, fazer com que o parceiro... Tem algum jeitinho? Você ensina alguma coisa lá no consultório? Ai, gente, eu tenho uma dica aqui, uma estratégia para que consiga mudar melhorar essa relação, para que esse casal continue se amando, se desejando. Como que é o trabalho do terapeuta sexual, né? Ou do sexólogo? Aqui no Brasil, para você ser sexólogo, você tem que ser médico ou psicólogo. Então, não é muitas pessoas falam que são, mas são curiosos, falam abertamente sobre o tema, e até ajudam em alguma situação, mas verdadeiramente não são sexólogos. Então, a gente vai tratar da questão do relacionamento, se a pessoa tem relacionamento ou não, porque você pode ter uma vida sexual saudável sem ninguém, né?
Então, não é uma regra, não é? Exato. Então, o que a gente trabalha? Se tem uma falta de desejo, por que a falta de desejo que aparece de uma paciente não é igual a que aparece na outra? Então, a gente tem que entender o que está por trás dessa falta de desejo. E muitas vezes a gente se depara com uma disfunção sexual do parceiro. Então, o parceiro que tem uma ejaculação precoce, ao longo do tempo, faz essa mulher perder o desejo, porque ela fica sem nada. Para ela não é prazeroso. Não aguento mais. Eu não tenho desejo. Aí, você não tem desejo? Mas por que ela não tem? E às vezes isso só vai aparecer muito tempo depois de terapia, porque ela não quer expor o parceiro dela. Então, a gente faz um trabalho focado mesmo na questão acadêmica, tem a prescrição dos exercícios. Algumas pacientes precisam de medicamento, a maioria não. Mas como eu sou médica, eu posso prescrever também medicamentos. Mas geralmente é uma técnica mesmo como psicólogo, né? A gente fez 2 anos de pós-graduação treinando todas essas técnicas para poder prescrever para o paciente. E fora isso, a gente tem que... escuta, é super importante. E sempre... por que as pessoas fazem sexo, né? Cada um faz por um motivo, então a gente não precisa... é só mais para reprodução, porque hoje em dia até para ter filhos as pessoas estão pensando mais de uma vez, não é? Não é só para isso, não é porque que elas querem, não é? Para ter uma vida mais leve, mais saudável, porque o amor é necessário e nem sempre o amor está ligado ao sexo, Sim. não é? Também não é uma regra. Exatamente. E aí eu queria ouvir de ti assim, qual é o teu conselho? Você ministra cursos, né? Sim. Já vem já há algum tempo ministrando curso, faz. né? Porque assim, na verdade, até chegar no terapeuta sexual, vários profissionais poderiam já dar esse atendimento, esse acolhimento para essa paciente que chega com essa demanda. Mas nós somos tolhidos, nosso referencial de informação sobre sexualidade, desde a família, já é uma coisa que não existe, né? Então fica difícil. Se você não fizer um curso, você vai ter como referência aquilo que você não aprendeu. E aí você vai, se você estiver numa igreja, a igreja é também um elemento repressor. Qualquer religião, a família é um elemento repressor, a escola também pode ser, e a igreja também. Eu não estou falando mal. Isso é um fato. Então... uma cultura, né? Tudo é para repressor, né? Repressão da sexualidade, principalmente a feminina. A feminina tem que aguentar tudo, e é tudo bem, né? Aí você tem esses cursos que já é para... Sim, aí a gente está fazendo curso para o pessoal da área da saúde saber lidar com isso, para poder passar para a gente aqueles casos que realmente precisam da terapia. Porque atualmente eu faço tudo. Eu oriento, converso, descubro e faço a terapia. Porque falta, né, esse processo todo, ele não foi construído ainda. Está verdinho aí. Então, a gente está investindo nisso, na formação dos profissionais. Eu, como faço sexualidade, eu agora estou trabalhando com laser também, para melhorar a autoestima da mulher? A autoestima, melhora a flacidez, a área íntima, melhora a lubrificação. Então, mulheres pós-menopausa, não, ainda bem que eu entrei na menopausa, elas falavam, né? Porque agora eu não preciso pensar em sexo. Não, só se você não quiser. Porque agora existem tratamentos, a medicina evoluiu o suficiente para você fazer tratamentos que te dão uma condição de ter uma vida sexual prazerosa, apesar, né, da menopausa, que agora tem reposição hormonal, tudo direitinho, de acordo com cada caso do paciente. Então, você vai abandonar essa vivência da sexualidade após a menopausa, por exemplo, se você quiser. Pois é, gente, só reforçando aí para vocês que a sexualidade, o sexo está muito inerente, está muito ligado à questão da nossa saúde, do nosso corpo, Sim. né? Se a gente está atento, se autoconhece, conhece o nosso corpo, cuida da nossa saúde, tem um sexo saudável, consequentemente a gente tem uma vida mais tranquila, mais feliz, mais segura. E eu queria que você deixasse assim para as telespectadoras, para as pessoas que vão acompanhar o Toda Mulher no canal do YouTube da TV Assembleia, um conselho. Você tem algum conselho? Você tem alguma mensagem para elas? Eu tenho uma mensagem. Eu tenho mais de 20 anos de trabalho nessa área da sexualidade. E até hoje, quando eu sou convidada para dar aula para os alunos da UFMA, da UNDB, eu me deparo com uma situação que é igual àquela que eu comecei 20 anos atrás. A desinformação é a mesma, os tabus são os mesmos.
E aí, o que eu estou fazendo? Eu só falava, gente, não muda, é a mesma dificuldade. O que eu estou fazendo? O que eu fiz para mudar essa realidade? Nada. Mas a partir de um tempo, né, pouco tempo, eu resolvi não só fazer os cursos para os profissionais, né, inclusive para ginecologistas também, para entrarem nessa área da tecnologia. A gente está fazendo para o público em geral. Uma vez por mês, nós vamos fazer esses encontros que vão ser gratuitos, sempre com uma pegada do social, quer dizer, mulheres falando para mulheres, tirar dúvidas, e que essas mulheres que vão comparecer nesses lugares vão levar doações como adornos, fivelas, porque a gente acha que as mulheres, as pessoas precisam só de comida, roupa, sapato. Como é que faz para ajudar? De muito mais. Com certeza. Seguir nosso Instagram, né, doutora Ediane Brito. Lá todo mês a gente está colocando os workshops, né, e chamando todo mundo para comparecer, para tirar dúvida, para se informar de um assunto que precisa ser falado de uma forma ética, responsável, por quem entende realmente, né? Só lembrando para vocês que essa conquista de espaços que a mulher, né, tem conseguido cada vez mais, né? Os anos vão passando, as mulheres vão conquistando seus direitos. Isso também está ligado ao nosso corpo, ao nosso desejo. Sim. E essa vontade de viver que é essencial para todas nós. Eu queria te agradecer a presença no programa Toda Mulher, desejar boa sorte. Obrigada. Dizer que seu trabalho é essencial, parabéns, né? E dizer que a gente está aqui à disposição. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no canal do YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro.